Com o número legal, declaro abertos os trabalhos e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão. Ata da 40ª sessão ordinária realizada em 18 de dezembro de 2002, senhor Ministro Marco Aurélio, Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Pinheiro, regular os seguintes processos: ação direta com a comunidade em base à declaração no agravo regimental da reclamação, extradição e recursos extraordinários. Em discussão, a ata, sem observações, declaro aprovada. Vou ver algo leve aí. Não é Sidney, algo leve. Tem um agravo. Tem um agravo? Ministro Sidney Sanches, relator, agravo no recurso extraordinário 327004. Agravante União, agravado Indústria de Compensados Poliplac Limitada. Presidente, é o caso de crédito do IPI, que foi julgado ontem. Eu aguardei o julgamento para aplicar ao caso de que eu sou relator. Eu havia decidido no mesmo sentido. Então, eu estou alegando provimento agravo. A divergência, não havendo divergência, desprovido o agravo, decisão unânime. Não. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência pediu vista nesse agravo, na suspensão de segurança 1945. Aguardamos um pouco? Podemos aguardar. Não é? Que eu acho que é preferível. Não é por causa do tempo. Ministro Carlos Veloso, bom dia. Vossa Excelência é relator do agravo nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo de instrumento 362237. Agravante Dorivan Matias Teles e agravado Ministério Público do Estado de Goiás. Presidente, agravo regimental interposto de decisão que negou, que inadmitiu embargo de divergência, decisão em agravo. Vossa Excelência está desprovendo, né? Desprovendo. Há voto discrepante, não havendo desprovido o agravo, decisão unânime. Ministro, esses outros nós podemos apregoar em conjunto, né? Agravo nos embargos de divergência no recurso extraordinário 201950, agravante José Antônio Caldini Crespo, agravado Nelson Carreira, e agravo nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios no recurso extraordinário 217275, agravante Artefatos de Borracha Ibis Limitada e agravado Estado do Rio Grande do Sul. Agravo nos embargos de divergência no recurso extraordinário 216, agravante Agrália S.A. e agravado União. Agravo nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios no recurso extraordinário 163294, agravante Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo, agravada União. E, por último, agravo nos embargos de divergência no recurso extraordinário 254849, agravantes Esparta Distribuidora de Peças Limitada e outro, e agravado Município de Campinas. Vossa Excelência chamou também os embargos de declaração no RS 197878? Não, esse está aqui. Chamo. Então, é porque estou conhecendo, senhor presidente, como agravo regimental. Não, esse vamos deixar então de lado? Não, mas é tudo a mesma coisa. É, tudo a mesma coisa? Tudo. Então, embargos declaratórios, né? Nos embargos de divergência, no recurso... Mas aí, ministro, vamos deixar esse aqui de lado? Porque Vossa Excelência está recebendo não como embargos declaratórios, como agravo. Mas a matéria aqui, mesmo. É porque esse aqui eu vou divergir. Não é matéria legal. Perdoe. É que eu tenho aquele ponto de vista que os embargos devem ser julgados, né, pelo autor do ato embarcado. Mas isso eu estou
Sim, mas não, tá bem, eu vou fazer o pregão. Perfeito. Embargos declaratórios nos embargos de divergência no recurso extraordinário 97878, embargantes sérios, Fundação de Seguridade Social dos Sistemas, Embrapa e Embrater, e embargado Distrito Federal. Senhor presidente, então, primeiro os normais, todos aqueles, os primeiros chamados. Sim. A questão do preparo dos embargos de divergência, e eu estou, então, justamente desprovendo nos termos do decidido nos embargos, nos agravos. Sim. 170, 717 e 146, 747. Relator deste último, Vossa Excelência. Os colegas estão de acordo. Desprovidos agravos. Agora, os embargos de declaração. Agora vamos aos embargos, na declaração nos embargos de divergência no recurso extraordinário 197878. Estou conhecendo desses embargos como agravo e ao agravo negando provimento, senhor presidente. A matéria é a mesma. É a mesma. A questão do preparo. Os colegas estão de acordo? Recebidos embargos declaratórios como agravo e desprovido. Decisão unânime. Ministro, podemos? Chamo para continuidade de julgamento o agravo na suspensão de segurança 1945, do qual sou relator, agravante Estado de Alagoas, agravados Usina Serra Grande S.A. e outras. Após o voto do relator, não conhecendo do agravo, é aquela hipótese de interposição de agravo contra a decisão que implicou indeferimento de suspensão de segurança. Pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Tem a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, a hipótese, como Vossa Excelência já relatou, conhecida de suspensão de segurança inicialmente deferida pelo ministro Veloso e que depois foi indeferida por Vossa Excelência. Houve agravo do Estado de Alagoas, é o caso do ICMS, o pagamento de ICMS no caso de exportação de açúcar. Eu queria trazer ao tribunal, antes de entrar na discussão sobre o próprio mérito, acho que a questão que é relevante, que é uma questão de ordem, sobre o cabimento ou não do agravo nessa hipótese. O artigo 4º da Lei 4348, de 64, que regulamenta o regime de suspensão de segurança, prevê o cabimento de recurso de agravo em face da decisão concessiva do pedido de suspensão. Considerada a regulamentação existente, firmaram-se os enunciados da súmula 506, que dispõe o agravo a que se refere o artigo 4º da Lei 4348, cabe somente do despacho do presidente do Supremo, que defere a suspensão liminar em mandado de segurança, não do que denega. O mesmo entendimento foi depois esposado pelo STJ na súmula 217. Essa matéria, todavia, vem sofrendo, como sabem, uma profunda alteração na nossa sistemática jurídico-processual. Inicialmente veio a Lei 7.969, de 89, que possibilitou a aplicação do disposto nos artigos 5º, caput e parágrafo único e 7º da Lei 4348 às medidas cautelares. Isso foi até objeto de uma consideração de pertença, que se dizia que aqui havia uma tentativa de bloquear a fuga que se fazia para as medidas cautelares em relação ao regime de contracautelas da segurança. A Lei 8437, de junho de 92, dispôs sobre a concessão de medidas cautelares de uma forma geral contra atos do poder público. Em seu artigo 4º, parágrafo 3º, previu a interposição de agravo de decisão que conceder ou negar a suspensão. Isso está claro já na versão original do texto de 92. Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo no prazo de 5 dias. Esse texto, depois, como sabem, foi objeto de uma medida provisória 2180, na versão final, que acrescentou ainda
normatização a esse dispositivo, estabelecendo: do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição, para evitar também a hipótese de o presidente receber o pedido, o agravo, e não submetê-lo ao plenário. Vejam, portanto, que aqui houve uma alteração significativa no regime de contracautelas ou do regime das cautelares em geral. Esses dispositivos, como sabem também, foram cautelarmente considerados constitucionais pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal na ação direta 2251, proposta pelos Partido dos Trabalhadores contra o artigo 4º da Lei 8437, na redação dada pela medida provisória 2180. Observa-se, portanto, que houve a completa reformulação da legislação quanto às cautelares e a antecipação da tutela. No entanto, subsistiu esse entendimento em relação à Lei 4348. Eu ressalto, portanto, que se afigura difícil justificar odiernamente a disciplina assimétrica da matéria, afetando-se tão somente a recorribilidade da decisão que nega o pedido de suspensão em mandado de segurança. É inequívoco, igualmente, que isto pode levar a resultados diversos em questões absolutamente idênticas. Significa dizer que, se houver um pedido de suspensão numa tutela antecipada ou numa cautelar, e se o presidente do Supremo houver por bem indeferir esse pedido, caberá agravo numa questão materialmente idêntica. No mandado de segurança, não. Para mim, isso é o bastante para justificar a revisão da jurisprudência concernente ao tema. E eu destaco ainda mais. Tem-se aqui um curioso caso de lacuna de regulação ou de regulamentação. Sobre o tema, Karl Lahrens observa: na maioria dos casos em que falamos de uma lacuna da lei, não está incompleta uma norma jurídica particular, mas uma determinada regulação em conjunto. Quer dizer, esta não contém nenhuma regra para uma certa questão, que, segundo a intenção reguladora subjacente, precisa de regulação. A estas lacunas, trata-se quase sempre das denominadas por Sitterman de lacunas inautênticas, qualificamos-las de lacunas de regulação. Não se trata de que aqui a lei, se quiser aplicar sem uma complementação, não possibilita uma resposta em absoluto. A resposta teria que ser que justamente a questão não está regulada e que por isso a situação de fato correspondente fica sem consequência jurídica. Mas uma tal resposta dada pelo juiz haveria de significar uma denegação de justiça, se tratar de uma questão que caia no âmbito da regulação intentada pela lei e não seja de atribuir, por exemplo, ao espaço livre do direito. Por isso, para chegar a uma resolução juridicamente satisfatória, o juiz precisa de preencher a lacuna da resolução legal e, por certo, em concordância com a intenção reguladora a ela subjacente e com a teleologia da lei. Tanto as lacunas normativas como as lacunas de regulação são lacunas dentro da conexão reguladora da própria lei, diz Lahrens. Se existe ou não uma tal lacuna, há de aferir-se do ponto de vista da própria lei, da intenção reguladora que lhe serve de base, dos fins com ela prosseguidos ou perseguidos e do plano legislativo. Uma lacuna da lei é uma interpretação contrária ao plano da lei. Segundo Lahrens, que distingue as lacunas em patentes e ocultas, esse seria um caso de lacuna patente, porque a lei não contém regra alguma para um determinado grupo de casos que lhe seja aplicável, se bem que, segundo a sua própria teleologia, devesse conter tal regra. Karl Lahrens ensina também que, em relação ao fator tempo, e é este o ponto importante para o meu caso, para este caso que nós estamos a discutir, distinguem-se as lacunas em iniciais e subsequentes. As subsequentes podem surgir pelo fato de, em consequência da evolução técnica ou econômica, emergirem novas questões que agora carecem de ser reguladas no quadro do escopo da regulação e do setor de regulação compreendido pela intenção fundamental da lei, mas que o legislador não viu. Na mesma linha, Canaris admite as lacunas de caráter superveniente, como aquelas decorrentes de mudanças nas circunstâncias fáticas ou nas valorações imanentes à ordem jurídica. Ora, se no nosso ordenamento jurídico é expressa e pacífica a possibilidade de interposição do recurso de agravo como instrumento para se valer o particular,
caso sofra prejuízo com a concessão da suspensão, não se vislumbra hoje razão para se negar ao poder público a mesma possibilidade quando denegatória a suspensão. Essa orientação afigura-se tanto mais consistente se considera que, nos termos da Lei 8437, admite-se o agravo tanto na hipótese de deferimento quanto na do indeferimento da suspensão. Nesse sentido, refiro-me novamente a Karl Arens em sua já famosa e citada obra. A teleologia imanente da lei não deve certamente ser entendida neste contexto, em sentido demasiado estrito. Não só se hão de considerar os propósitos e as decisões conscientemente tomadas pelo legislador, mas também aqueles fins objetivos do direito e princípios jurídicos gerais que acharam isenção na lei. Um princípio que é inerente a toda lei, porque, e na medida em que pretende ser direito, é o do tratamento igual daquilo que é igual. Se uma lei regula uma determinada situação de fato A, de uma maneira determinada, mas não contém nenhuma regra para o caso B, que é semelhante àquilo no sentido da valoração achada, a falta de uma tal regulação deve-se considerar uma lacuna da lei. Quanto à competência do presidente do Tribunal para a suspensão de segurança, tem-se, em face da regra escrita no artigo 25 da Lei 8.038, assiste ao presidente do Supremo Tribunal Federal o poder de suspender a eficácia de liminar ou até mesmo de paralisar as consequências decorrentes da concessão do mandado de segurança, sempre que o exame da causa mandamental evidenciar que este se apoia em fundamento jurídico de natureza constitucional. Sobre o assunto, leciona a pertence com proverbial proficiência. Na suspensão de segurança, susta-se apenas a execução provisória da decisão recorrível, assim como a liminar ou a execução provisória de decisão concessiva de mandado de segurança, quando recorrível, são modalidades criadas por lei de tutela cautelar do direito provável, mas ainda não definitivamente acertado do impetrante. A suspensão dos seus efeitos, nas hipóteses excepcionais igualmente previstas em lei, é medida de contracautela com vistas a salvaguardar contra o risco de grave lesão a interesses públicos privilegiados, o efeito útil do êxito provável do recurso da entidade estatal. Por isso se diz que o presidente do tribunal, no exame do pedido de suspensão, deve ater-se às razões do artigo 4º da Lei 8437, o artigo 4º da Lei 4348, conforme o caso. Aqui se faz, portanto, um juízo mínimo de deliberação sobre o mérito da questão. Além disso, há de demonstrar que está caracterizada a potencialidade de grave lesão à ordem e à economia públicas. Também Celso de Mello vem no mesmo sentido, mostrando a excepcionalidade dessa competência. Esses pressupostos, digo eu, estão presentes na suspensão da cautelar ou da liminar, inclusive das sentenças proferidas no processo de ação cautelar inominada, na ação popular e na ação civil pública, na linha da Lei 8437, artigo 4º. Digo eu ainda, afigura-se decisivo que compreender que a competência que se defere ao presidente do Supremo Tribunal Federal parece decorrer de um desses fenômenos de metonímia processual. Outorga-se essa atribuição ao presidente em lugar de atribuí-la ao tribunal, talvez até por uma razão de economia processual. Logo, em caso de indeferimento, não faz sentido que o tribunal fique impossibilitado de apreciar a matéria. Nesses termos, e o próprio tribunal tem entendido isto, ao perceber a possibilidade de graves danos ou teratologia, o tribunal vem concedendo mandado de segurança contra a decisão do presidente que indefere o pedido de suspensão. Nesse caso, a questão de ordem, no mandado de segurança 24.159, relatora Ellen Grace, e mais recentemente o mandado de segurança 24.329, Maurício Correia. A inovadora disciplina para a suspensão da execução das decisões contempladas na Lei nº 8437, que admite a interposição de agravo regimental contra a decisão denegatória do pedido, pode, a meu ver, ser aplicada e deve ser aplicada integralmente à suspensão em mandado de segurança. Tal como já demonstrado, não se vislumbra razão para um tratamento assimétrico na espécie. Indeferido o pedido de suspensão nos processos referidos na Lei 8437, caberá agravo. Não há razão para não admiti-lo nos casos de suspensão, de indeferimento de suspensão de segurança. Conheço, portanto, do agravo regimental na suspensão de segurança. Eu gostaria apenas de ressaltar um entendimento sobre o tema. Penso que contra qualquer ato
prejudicial à parte, de órgão individual da Corte, de órgão monocrático cabível é o agravo dito regimental. Mas acontece que, em relação ao indeferimento de pedido de suspensão de liminar em mandado de segurança, ou mesmo de decisão definitiva em mandado de segurança, nós temos uma regência específica, como inclusive com honestidade intelectual foi ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, que é a regência da Lei 4348, e que levou esta Corte a editar o verbete 506, que integra a súmula da jurisprudência predominante e que revela o agravo a que se refere o artigo 4º da Lei 4348, de 26/6/64, e aí a lei é específica, cabimento do agravo na hipótese de suspensão, no que se visa homenagear a envergadura maior do mandado de segurança, né? Cabe somente do despacho do presidente, que defere a suspensão da liminar em mandado de segurança, não do que a denega. É o teor do verbete. Pois bem, veio realmente a Lei 8437, né? E penso que, no caso, de forma intencional ou não, tendo em conta o precedente dessa lei, a medida provisória 2180, se deixou de fora quanto à duplicidade do cabimento do agravo, quer se trate de suspensão ou de indeferimento de suspensão, o artigo 4º, a alteração do artigo 4º, e aí teria que haver uma alteração, já que temos, né, texto em sentido limitador do artigo 4º da Lei 4348, é que se estendeu a suspensão de segurança, né, apenas consideradas as disposições dos parágrafos 5º ao 8º. Isso na Lei 8437, né, do artigo 4º, se estendeu ao mandado de segurança. Não se procedendo, e penso que talvez aí possa ter havido, não descarto totalmente, né, até um lapso do legislador, não se estendendo essa mesma suspensão dupla, né, ao parágrafo 3º, ou seja, o que prevê, isso quanto a 4348, o que prevê o duplo cabimento do agravo, quer se cuide de deferimento ou indeferimento da suspensão. Então eu encontro um óbice para mim intransponível, né, na previsão expressa, né, da 4348, do artigo 4º da 4348, e também no fato de não se ter, como eu disse, né, estendido ao mandado de segurança o disposto no parágrafo 3º da Lei 8.437/92, ao contrário do que ocorreu relativamente aos parágrafos 5º ao 8º. Agora, de qualquer forma, se o tribunal evoluir, o estará fazendo para cancelar até mesmo o verbete a que me referi, o verbete 506. É o que eu estou propondo com a questão de ordem. O verbete 506, né? Mas tomo voto. Ministra Ellen Grace. Presidente, também a mim sempre incomodou essa assimetria verificada. No caso, como foi demonstrado pelo ministro Gilmar Mendes, me parece, Vossa Excelência bem colocou no início de sua manifestação, que toda e qualquer decisão monocrática poderá ser... Nós que estamos acostumados com colegiado sabemos, né? Pois é. A grande vantagem de atuar-se no colegiado é exatamente essa, de que nós podemos errar em conjunto. E não somos necessariamente, nós estamos obrigados a errar individualmente. Então, já como presidente do Tribunal da 4ª Região,
eu por várias vezes refleti sobre o assunto e por isso eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e acompanhar no ponto a propositura que é feita pelo ministro Gilmar Mendes, inclusive com alteração. Uma interpretação construtiva, né? Exatamente. Ministro Nelson Jobim. No mesmo sentido, presidente. Ministro Maurício Correia. Gostaria de saber do tribunal como é que ficaria a súmula 506. Se a questão de ordem for acolhida, automaticamente... Agora, recentemente, eu lembro o tribunal, e nós ainda estamos no mesmo semestre. Recentemente, o tribunal assentou o não cabimento do agravo e, por isso, admitiu o mandado de segurança contra o ato do presidente. E concedeu, na voz da relatora, né, Ellen Grace, né, ministra Ellen Grace, concedeu a liminar. Né? Talvez porque eu não tenha tido, na ocasião, a coragem que agora teve o ministro Gilmar de exatamente propor essa evolução. Por isso que, excepcionalmente, naquele caso, eu conheci do mandado de segurança. Presidente, para mim, eu vou até buscar em Vossa Excelência subsídio para acompanhar o eminente ministro Gilmar Mendes. É que Vossa Excelência tem proclamado ao longo de sua permanência aqui no Supremo, e todos os votos que tenho lido, e que seja ainda duradoura. Que Vossa Excelência tem sido extremamente liberal, entendendo que sempre viabilizando o direito de defesa e não deixar que o ato monocrático, isolado do presidente prevaleça. Como nós já temos duas decisões, uma trazida pela eminente ministra Ellen e outra de Vossa Excelência, se chegou a esse mesmo resultado, e uma outra decisão que eu proferi... até numa via mais estreita, que é do mandado de segurança, né, do que do agravo. Submetida porque o próprio Tribunal de Justiça do Rio, no julgamento do mérito do mandado de segurança, acolheu a tese a respeito do ICMS do ministro do Recurso Extraordinário, de que foi relator ministro Ilmar Galvão. O eminente ministro Gilmar Mendes trouxe subsídios que me convencem que havia uma preocupação inicial de que somente por lei seria possível, dada a clareza, a forma com que está redigido o texto do artigo 4º da Lei 4.348 de 84. Entretanto, eu me convenci e peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar a sua. Eu só lembro que teríamos que, em passo seguinte, admitir também o agravo contra o ato do relator no Supremo Tribunal Federal, deferindo ou indeferindo liminar e mandado de segurança. Não é? Porque não poderemos adotar aí 2 pesos, 2 medidas. Né? Mas a questão de ordem está restrita neste momento a essa controvérsia na... Não, eu apenas ressalto quanto ao reflexo, para que a Corte se mostre sempre coerente. Os mandados de segurança de maior hierarquia teriam a liminar decidida por decisão individual e irrecurível. Mas há uma distinção. É que aqui, no caso em que se denega, cabe. No caso em que não se denega, não cabe. Pode que a decisão é fundamental. Porque se admite agravo com relação a um aspecto. Realmente aí a distinção, a diferença sim. Porque, veja, a lei admite o agravo expressamente quando o presidente defere a suspensão. Porque tira do mundo jurídico algo inerente ao mandado de segurança. Não seria, aí foi o que eu disse, não seria a tomada da envergadura da ação constitucional? Ela já tendo alcançado um objetivo, evitar, né, ou submeter a um segundo crivo, né, o afastamento do mundo jurídico desse objetivo já alcançado? Então estaria equivocado o texto da Lei 8437, que em situações similares e que em termos materiais pode ser a mesma situação, admite o agravo.
Sim, não há a menor dúvida. Mas aí... 9494, por exemplo, da tutela antecipada que se dê, cabe agravo no Sim, foi o que eu disse na minha decisão. É que quando da preparação da medida provisória, né, simplesmente não se estendeu ao mandado de segurança o parágrafo 3º do artigo da lei que se tornou posteriormente Lei 8437, né? Voto ministro Ilmar Galvão. Presidente, eu até não iria até além, que ela não é objeto dessa decisão, mas eu iria além, o despacho de um relator que nega liminar, quando a lei diz que deve ser dada, havendo os pressupostos presentes, né, não há nenhuma razão. Eu só entendi essa orientação do Supremo Tribunal Federal, né, para reduzir a carga de trabalho aqui. Do Pleno. Porque por outra vista, por outro ângulo, eu jamais poderia entender que a lei determinando que cabe uma medida liminar, o relator nega e não haja recurso para a parte. O entendimento que foi adotado... Não, isso quanto ao mandado de segurança, deferimento ou indeferimento. O ato do relator que Vossa Excelência sempre foi favorável. Já o presidente não eu sempre sustentei o cabimento do agravo, porque é uma decisão interlocutória, né? E a rigor atacável mediante agravo, né? A medida liminar não fica a critério do relator. A lei o processo é da competência do plenário. Concorrendo os pressupostos, cabe a medida liminar. O relator não está esquecendo que tudo isso vem ao Pleno. A questão de ordem, de qualquer forma... Não é restrita. É restrita. Não é restrita, mas nós temos que pensar também numa visão prognóstica no passo seguinte, né? Porque senão amanhã vamos ser incongruentes quando continuarmos não admitindo o agravo contra deferimento ou indeferimento de liminar e mandado de segurança. Eu creio que nós estamos, né, no plenário e cabe o debate, né, e com todos os argumentos passíveis de serem lançados. Inclusive o argumento utilizado pelo ministro Gilmar Mendes quanto à atuação do julgador, uma atuação ativista, né? E eu sou favorável a essa atuação. Ministro Gilmar? Eu estou de acordo. Com quem? Voto, ministro. Com o ministro Gilmar. Ministro Carlos Veloso. Presidente, na verdade, estamos diante de uma situação peculiar. Primeiro, a lei do mandado de segurança, a lei que autoriza, que dispõe sobre a suspensão da segurança ou da liminar, ela concede o agravo da decisão do presidente que defere a suspensão. Segundo, a legislação que veio depois a respeito das medidas cautelares, da tutela antecipada, e que confere ao presidente do tribunal suspender cautelares, tutelas antecipadas, depois, evidentemente, da decisão do Tribunal de Segundo Grau, ela admite o agravo regimental da decisão do presidente, tanto que defere quanto que indefere. Então, eu penso que, conjugada estas duas situações que enunciei, eu penso que seria salutar a construção, no sentido de admitir o agravo regimental, também da decisão do presidente que indefere a suspensão da segurança. De modo que, com estas breves considerações, eu acompanho o voto do ministro Gilmar Mendes. Ministro Sepúlveda pertence. Senhor presidente, eu peço vênia para ficar vencido, ao menos até que o tribunal reveja
o descabimento de qualquer recurso da decisão que no tribunal concede ou nega liminar. Não consigo imaginar um sistema em que exatamente os mandados de segurança de maior estatura pela autoridade coatora envolvida tenham a liminar decidida, muitas vezes prejudicando o direito subjetivo ou trazendo graves riscos aos interesses públicos, talvez pelo ato acautelados pela suspensão de segurança, sejam decididos por decisão, por ato individual absolutamente irrecorrível. Eu aguardo que o tribunal evolua e aí também aderirei ao cabimento do novo agravo que agora se propõe. Vossa Excelência não conhece o agravo? Eu rejeito a questão de ordem e mantenho a súmula. Ministro Sidney Sanches. Ao meu ver, o não cabimento de agravo contra a decisão que defere ou indefere liminar em mandado de segurança e habeas corpus tem uma razão de ser. É que o relator age em nome da turma ou do plenário, conforme o caso. Já o presidente, no caso da suspensão de segurança, age como presidente do tribunal. Ele não é relator de ação alguma. Ele age como presidente do tribunal. A lei deu ao presidente do tribunal e só a ele esse poder. E aí a situação, há uma assimetria, como ficou demonstrado. Cabe contra a decisão que defere e não cabe contra quem indefere. Acho que a construção é possível sem necessidade de revisão, por hora, penso eu, com relação ao entendimento do descabimento de agravo contra deferimento ou indeferimento liminar nos outros casos, habeas corpus e mandado de segurança. Peço bem, então, a Vossa Excelência para acompanhar o eminente relator. Ministro Moreira Alves. Senhor presidente, eu verifico até uma questão de ordem prática. É que, com algumas decisões que têm sido tomadas em casos considerados absolutamente excepcionais, o que está acontecendo, e eu já sou relator de uns 3 ou 4, é que agora qualquer despacho de qualquer ministro vem sempre um mandado de segurança, ou estão começando a vir mandados de segurança, com a alegação de que o plenário da Corte já admitiu mandado de segurança em lugar de agravo. De modo que eu, por essa razão, senhor presidente... É mais estreita, claro, ainda. É a vida mais estreita. E o que está acontecendo, eu já estou com uns 3 ou 4 colegas com despacho, então vem mandado de segurança. Quantas decisões minhas? Já brinquei com o ministro Veloso, não precisa tomar nota, é claro. Já brinquei com o ministro Veloso de que ele está uma autoridade legalíssima. De modo que, por isso, senhor presidente, para que não comece a haver uma sucessão de mandados de segurança, e ora é excepcional, ora não é excepcional, fica até uma situação delicada para o tribunal esse problema dessa excepcionalidade. Por isso eu, tendo em vista as circunstâncias em outro campo também está havendo a reiteração de medidas, né, que não tínhamos no tribunal, quanto à suspeição e impedimento de integrantes da Corte. Aliás, a presidência tem despachado. Se transformou numa verdadeira praga. Não há hoje uma gratificação que se dê a um funcionário que não se venha alegar grave risco à ordem administrativa. Não, realmente o número de processos é incrível. O que está acontecendo justamente é isso. Todo e qualquer deferimento de segurança, né, e todo e qualquer deferimento de liminar em mandado de segurança, né, está suscitando agora pedido de suspensão junto ao Supremo, quando não se tem matéria estritamente legal e se bate às portas lá do STJ. Né? Mas eu, por essa circunstância, senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator. Sim. Relator ou ministro? Não, o relator sou eu, não conhecendo. Perdão. Vossa Excelência acompanha a divergência, né? Gilmar. No mérito, eu me pronuncio. Vossa Excelência permite que eu, como relator, vote em primeiro lugar? Então, eu me pronuncio no sentido de desprovimento do agravo, reportando-me, não vou ler, né, as razões do processo, por gentileza.
Disse, então, na decisão proferida, no agravo de folha 5061, as impetrantes do mandado de segurança noticiam inicialmente que não integraram este processo, tanto que, quando da publicação do ato impugnado, não constou o nome do patrono por si constituído, razão pela qual, aspas, a intimação de tais empresas passou a ser espontânea, o que, aliás, está sendo concretizado nesta oportunidade. Defendem, assim, a tempestividade do recurso. Evocam o inciso 55 do rol das garantias constitucionais, no que é assegurado o direito ao contraditório, sustentando que o preceito justifica a intimação dos interessados para se defenderem em processo de suspensão de segurança, até mesmo em respeito ao devido processo legal, previsto no inciso 54 do artigo 5º da Carta da República. Relatam que o mandado de segurança foi ajuizado em 24 de março de 1994, contra ato do secretário da Fazenda do Estado de Alagoas, que resultou na exigência do recolhimento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em operações anteriores àquela data, relativas ao açúcar demerara. Deferida a liminar, a sentença de concessão da ordem, proferida em 3 de novembro de 94, seguiu-se a apelação. As agravantes ressaltam não haver o Estado postulado, aspas, qualquer medida suspensiva do provimento referido, e informam que, ante o desaparecimento do processo, a apelação permanece sem julgamento, fato que levou o Estado, em 30 de janeiro de 2001, mais de 6 anos depois, a requerer no Tribunal de Justiça local, sem sucesso, a suspensão da segurança, vindo à balha a renovação do pedido nos termos em que é autorizado pelo parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 4348 de 64, com a redação da medida provisória 2102 de 27, de 26 de janeiro de 2001. Asseveram que o tempo transcorrido entre a decisão atacada e o requerimento de suspensão dos respectivos efeitos afasta o perículo in mora, porquanto, aspas, se o ato já foi praticado no passado, consumado já estará o eventual prejuízo dele decorrente. Consectário lógico, então, diz, torna-se incogitável a alegação alusiva ao fato pretérito de lesão a direito em decorrência da eventual demora no reexame da matéria, uma vez que o dano já ocorreu precedentemente. Saliento ainda que o prejuízo também não poderia advir do não recolhimento regular do tributo nos dias atuais, pois, além de ação mandamental, referir-se a operações anteriores à data da impetração, desde 13 de setembro de 1996, com a edição da Lei Complementar número 87, não mais existe controvérsia a respeito do tema. É que, mesmo que se considerasse o açúcar demerara como produto semi-elaborado, como pretendia o Estado, não há mais a incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em operações tais, conforme previsto no artigo 3º, inciso 2 do diploma citado. As agravantes aludem à ausência do sinal do bom direito, alegando ter-se embasado a decisão impugnada em pressuposto equivocado. É que a circunstância de o Supremo Tribunal Federal haver declarado a constitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar 65 de 91 e do Convênio 15 de 91, aspas, não significa dizer que açúcar demerara é produto semi-elaborado, folha 56. Discorrem acerca do tema de fundo em discussão no mandado de segurança, fazendo menção a precedentes desta Corte, entre os quais a ação direta de inconstitucionalidade número 600, cuja íntegra do acórdão de minha lavra foi acostada à folha 121 a 172.
Em 4 de agosto, despachei determinando ao Estado que se pronunciasse sobre o vício articulado no agravo. O Estado de Alagoas, na peça de folha 115 a 119, afirma que o pedido de suspensão de segurança tem natureza de processo cautelar, pelo que é dispensável a presença do requerido para que se estabeleça a relação processual. Afasta assim qualquer nulidade por falta de citação e defende que na interposição do agravo, necessário ao respeito ao prazo de 5 dias. Em passo seguinte, noticia está ainda desaparecido o processo atinente ao mandado de segurança, por derradeiro despreenchidos os pressupostos autorizadores da suspensão na espécie. A folha 121 a 172 procedeu-se a juntada aos autos do acórdão relativo à ação direta de inconstitucionalidade número 600, bem como do relatório de andamentos por processo. O Procurador-Geral da República, no parecer de folha 187, reitera a manifestação anterior, opinando pelo deferimento do pedido de suspensão. Tornei a despachar a folha 197, a fim de que fosse elucidada a forma mediante a qual foi publicada a decisão impugnada, vindo o setor competente do tribunal a informar que os nomes dos advogados das impetrantes não constavam dos autos quando da autuação do feito. Então, consignei que na interposição do agravo foram observados os pressupostos de recorribilidade que lhes são inerentes e procedi ao exame. No mais disso, extraem-se da Constituição Federal algumas premissas. As ações, medidas e recursos de acesso ao Supremo Tribunal Federal, nela estão previstos ante a competência definida no artigo 102. B. Em se tratando de recurso, tal acesso pressupõe o esgotamento da jurisdição na origem, artigo 102, incisos 2 e 3. Soma-se a esse balizamento outro dado muito importante. De acordo com a jurisprudência reiterada, apenas se admite a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação cautelar que vise a imprimir eficácia suspensiva a certo recurso, uma vez não só interposto, como também submetido ao crivo do juízo primeiro de admissibilidade, verificando-se neste último a devolução da matéria. Então, há de considerar-se como sendo de excepcionalidade maior a possibilidade de chegar-se à Suprema Corte por meio de pedido de suspensão de medida liminar, sentença ou acórdão, procedimento que ganha contornos de verdadeira ação cautelar. E mesmo assim, diante do que até aqui está sedimentado acerca da admissibilidade da medida, tanto quanto possível, devem ser esgotados os remédios legais perante a justiça de origem, homenageando-se com isso a organicidade e dinâmica do próprio direito, e mais ainda, preservando-se a credibilidade do judiciário, para o que mister é reconhecer-se a valia das decisões proferidas, somente atacáveis mediante os recursos pertinentes. Estes, por sinal, viabilizam a almejada bilateralidade do processo, o tratamento igualitário das partes, o que não ocorre com a suspensão de liminar, segurança, tutela antecipada ou qualquer outra decisão. Consubstancia a medida tratamento diferenciado, somente favorecendo as pessoas jurídicas de direito público. Nisso, aqueles que a defendem tomam-na como atender interesse coletivo, mas deixam de atentar para a dualidade entre o interesse coletivo primário, a beneficiar a todos, e o interesse coletivo secundário, ou seja, os momentâneos e isolados da administração pública, sempre sujeitos aos ares da política governamental em curso. Talvez daí, né, o interregno que tivemos entre a decisão proferida e o pedido de suspensão interregno de 6 anos, né?
Assim, toda e qualquer norma ordinária que enseje o acesso direto e com queima de etapas ao Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada com a cabível cautela. A aferição da tese conducente à suspensão, quer de liminar, de tutela antecipada ou de segurança, não prescinde do exame do fundamento jurídico do pedido. Dissociar a possibilidade de grave lesão à ordem pública e econômica dos parâmetros fáticos e de direito envolvidos na espécie mostra-se como verdadeiro contrassenso. É potencializar a base da suspensão a ponto de ser colocado em plano secundário o arcabouço normativo, o direito por vezes, e diria mesmo, na maioria dos casos, subordinante, consagrado no ato processual a que se dirige o pedido de suspensão. Não há como concluir que restou configurada lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, fazendo-o à margem do que decidido na origem, ao largo das balizas do ato processual implementado à luz da garantia constitucional de livre acesso ao judiciário. Na prática de todo e qualquer ato judicante, em relação ao qual é exigida fundamentação, considera-se certo quadro e a regência que lhe é própria, sob pena de graçar o subjetivismo, de predominar não o arcabouço normativo que norteia a atuação, mas a simples repercussão, até mesmo financeira, do que decidida, embora em harmonia com a lei. Na espécie dos autos, nota-se que restou inobservado o contraditório. É que nos idos de 1994, a situação jurídica das impetrantes foi reconhecida na concessão da segurança, vindo o Estado a formalizar em 2001, 94 até 2001, o pedido de suspensão perante esta Corte, depois de haver sido pleito indeferido pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Entretanto, as impetrantes não tomaram conhecimento da iniciativa. O processo correu aqui em Brasília sem que elas, beneficiárias da segurança, tivessem conhecimento desse mesmo processo. Uma coisa é a liminar, a medida cauteladora que não requer a ciência das partes, quando alusiva tão somente à relação jurídica estranha até então ao judiciário. Algo diverso, aí sim, é possível conceder uma liminar sem conhecimento da parte contrária, até para evitar que a parte contrária, pratique ato que acabe por esvaziar essa liminar. Algo diverso é contar o jurisdicionado com decisão e vir a ser surpreendido com o afastamento desta do cenário jurídico, sem, portanto, poder defender-se. O vício salta aos olhos, consoante já tive a oportunidade de consignar na suspensão de segurança 1962, que não foi de Alagoas, mas sim do meu estado de origem, Rio de Janeiro. Essa conclusão levaria simplesmente à declaração da nulidade do processo. Todavia, há campo para se acionar a regra do artigo 249, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, quando se pode decidir a favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade, não se implementa essa declaração. Em síntese, procede o que é articulado pelas agravantes, quanto ao fato de não ser cabível a alegação na hipótese de lesão à ordem econômica do Estado, de vez que a concessão da segurança data de 1994 e apenas em 2001, passados mais de 6 anos, tentou-se, em um primeiro passo, a suspensão da segurança no Tribunal de Justiça, renovando-se o pedido no mesmo ano nesta Corte. Ora, o silêncio do Estado de Alagoas durante esse período revela até mesmo a aceitação da eficácia imediata da segurança concedida. Acresce ainda que a situação dos autos afigura-se como residual.
é que a Lei Complementar 87 de 96 expungiu a incidência do tributo consideradas operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários, industrializados, semi-elaborados ou serviços, inciso 2 do artigo 3º. Pelas razões acima, reconsidero a decisão de folha 37 a 40, indeferindo o pedido de suspensão. Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, publique-se 29 de abril de 2002. Reitero as premissas do ato atacado mediante o agravo e, por isso, chego ao desprovimento. Como vota o senhor ministro Gilmar Mendes? Eu leio o despacho do então presidente, ministro Carlos Veloso. O Estado de Alagoas, com fundamento no artigo 4º da Lei 4348, requer a suspensão da sentença concedendo os autos de mandado de segurança preventivo 273, impetrado por usina Serra Grande e outro. Diz o requerente que interpôs a apelação da sentença impugnada, tendo sido oferecidas as contrarrazões. Todavia, o recurso não subiu ao egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas por não terem sido devolvidos até hoje os autos retirados pelos advogados das impetrantes, conforme atestam as certidões de folhas 18/20. O Estado de Alagoas requereu ainda a busca e apreensão dos autos, bem como ajuizou a ação de restauração de autos. Também informa que o meritíssimo juiz plantonista, em 24 de 1 de 2000, determinou à autoridade impetrada que fizesse cumprir a decisão impugnada sob pena de crime de desobediência. Sustenta mais em síntese o seguinte: o cabimento do pedido da suspensão de segurança, a ocorrência de lesão à ordem pública, porquanto a ADIM número 600 já declarara a constitucionalidade das normas que fundamentavam a cobrança do ICMS sobre exportação de açúcar demerara, à época em que foi proferida a sentença mandamental. Ademais, até mesmo a competência dessa Corte Suprema é violada, haja vista sua atribuição para zelar pela observância das normas constitucionais, o que tem como consequência o efeito vinculante da decisão proferida em sede de controle abstrato. O risco de grave lesão à economia pública estadual, moralmente porque são desastrosas as consequências ocasionadas por uma determinação judicial que torna sem efeito todo e qualquer auto de infração, vedando destarte a constituição do crédito tributário de ICMS referente à exportação de açúcar demerara, o que teria como consequência mais gravosa a caracterização da decadência do direito de lançar, quando a decisão mandamental vier a ser reformada posteriormente. Ademais, conforme certidão de folhas, o prejuízo para o erário já atingiu um montante de R$ 18.837.095,55. Foi requerido a liminar, o procurador-geral, o professor Geraldo Brindeiro, assim se manifestou, e o ministro Veloso, no despacho, destaca do parecer do eminente procurador-geral. Quanto ao mérito, verifica-se que merece prosperar o pleito de contracautela requerida pelo Estado de Alagoas, em face do aspecto de potencialidade lesiva da economia pública com o cumprimento da decisão que ora se ataca. No caso, a decisão prolatada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a segurança concedida para que as empresas impetrantes não se submetam ao recolhimento do ICMS por ocasião da exportação de açúcar demerara, impossibilitando, por conseguinte, que a Fazenda Pública Estadual receba os valores desse tributo por um período indeterminado. O entendimento exposto, diz ainda o Procurador-Geral, na decisão impugnada, entretanto, contrapõe-se à orientação recentemente firmada pelo Pleno do Colégio do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, decidiu essa excelsa Corte. O Tribunal, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário para, reformando a acórdão do STJ, declarar a constitucionalidade do artigo 2º da Lei 65/91, bem como do Convênio 15/91, que nele se apoia, o qual atribui ao CONFAS a elaboração da lista de produtos industrializados semi-elaborados a serem tributados quando exportados, conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição Federal. Está publicado no informativo do STF de 26 a 30 de julho de 2000. Vê-se assim que o recolhimento do referido imposto estadual é constitucional, podendo o Estado-membro, portanto, exigir o ICMS nos casos de exportação do açúcar demerara pelas empresas impetrantes.
Por outro lado, firmou-se a jurisprudência do Colêgio do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em se tratando de suspensão de segurança, o requerente deve necessariamente demonstrar efetivamente a potencialidade danosa do ato decisório, comprovando de forma inequívoca e segura face ao caráter excepcional da medida. Na hipótese dos autos, o Estado requerente juntou documentação, destacando a certidão elaborada pela Coordenadoria Geral da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda Estadual, que registra perdas significativas de arrecadação com a manutenção da decisão hora atacada. Presente, pois, o fumus boni iuris consubstanciado na constitucionalidade já declarada por esse Colégio Supremo Tribunal Federal da exigência do ICMS e o perigo in mora consistente na grave lesão aos cofres estaduais de Alagoas com o não recolhimento do citado tributo, forçosa a conclusão de que o pedido de suspensão, ora examinado, merece ser deferido. O Procurador-Geral da República, depois da reabertura desse regime de litigiosidade limitada instaurado pelo ministro Marco Aurélio na suspensão, manifestou-se novamente no mesmo sentido. Diz depois Veloso, em conclusão, está correto o parecer. A decisão impugnada, além de afrontar entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado pelo plenário, pode causar grave lesão à economia pública, conforme demonstrado pela Fazenda de Alagoas. E por isso, o ministro Carlos Veloso deferiu o pedido. Eu entendo que essas razões são suficientes para justificar o provimento do agravo e o deferimento da suspensão na espécie. Poderia fazer outras considerações sobre a repercussão que isto tem sobre as pobres economias de Alagoas e toda a história que envolve essa questão da quase que única atividade econômica relevante no estado de Alagoas. Dispenso-me de fazer outras considerações. Eu entendo também por que se demorou tanto para fazer esse pedido, ou pelo menos consigo antever ou ler as razões. Muito provavelmente isto fala muito mais da influência política na atividade de advocacia pública do que outra razão. Não houve, na verdade, aqui qualquer outra razão mais relevante, e não temos como explicar, porque certamente um modelo de Estado pautado por uma ideia de responsabilidade fiscal não poderia ficar indiferente a esta decisão que tão grave lesão causava aos cofres públicos de Alagoas. 18 milhões de reais estão aqui aferidos, é algo de significativo para a economia daquele pequeno e sofrido Estado. Houve o recurso extraordinário? Houve o desaparecimento, não foi julgada ainda a apelação, porque os autos desapareceram. A apelação não chegou a ser julgada. A apelação não foi julgada, os autos desapareceram. É um caso tenebroso. Tenebroso. Foram furtados do cartório. Os autos foram furtados do cartório, não se consegue a restauração dos autos. Portanto, é um caso grave. Eu provejo o agravo e defiro a suspensão. Ministro Ellen Grace, ministro Nelson Jobim, ministro Maurício Corrêa, ministro Ilmar Galvão. Que no caso, me parece, são todo o açúcar que sai de Alagoas, porque são praticamente todas as usinas produtoras de açúcar. Se fosse uma só, não haveria essa grave lesão à economia e tal, um caso só, mas todas as usinas. O Estado que sobrevive dessa. Da única atividade tributável no Estado. Diga-se passagem, num esforço brutal do governo do Estado, do governo que está terminando, que foi reeleito, no sentido de botar em ordem as contas públicas do Estado de Alagoas. Não há dúvida nenhuma que... Ministro Carlos Veloso. Senhores ministros, senhor presidente, vejam o absurdo da decisão. Ela torna sem efeito todo e qualquer auto de infração e veda a constituição de crédito tributário de ICMS referente à exportação de açúcar demerara. Toda exportação de açúcar demerara não seria tributada pelo ICMS. Isto, senhores ministros, depois que o Supremo Tribunal Federal
decidiu, aliás, me parece que essa decisão do Tribunal de Alagoas é anterior à decisão do Supremo. Mas pelo menos o Tribunal, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário para, reformando a acordo do STJ, declarar a constitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar 65/91, bem como do Convênio 15/91. Quer dizer, o Estado de Alagoas fez o levantamento até aquela data, quando requereu, parece que foi no ano 2000, início de 2001, já o prejuízo do Estado das Alagoas chegava a mais de 18 milhões de reais. Um Estado pobre. Deixar de reconhecer o grave dano à economia, neste caso, me pareceu impossível. E depois, vejam, na tese do ministro Nélio da Silveira, a questão da grave lesão à ordem pública, entendida como ordem jurídica, como ordem administrativa, quer dizer, uma decisão que afronta o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário. Sorte que eu também peço licença para acompanhar o eminente ministro Gilmar Mendes e dar provimento ao agravo. Ministro Sepúlveda pertence. Presidente, vencido na preliminar. Eu no mérito, dou provimento ao agravo, com as vênias de Vossa Excelência. Ministro Moreira Alves. Proclamo que, preliminarmente, o tribunal conheceu o agravo, vencido o relator e o ministro Sepúlveda pertence. E, no mérito, vencido o relator, o proveu para deferir a suspensão da segurança. Redigirá o ministro Gilmar Mendes. Ministro Carlos Veloso. Vossa Excelência pediu vista no mandado de segurança 24.042, impetrante Hélio de Melo Mosima, impetrado presidente da República, e o fez, vamos ver se eu posso ler apenas a última anotação da última assentada, que tivemos, várias assentadas com a abordagem desse processo, após o voto do senhor ministro Maurício Correia, relator, confirmando o prolatado anteriormente, indeferindo o ato formalizado anteriormente e indeferindo a ordem, e do voto do senhor ministro Nelson Jobim acompanhando, e a Vossa Excelência, então, pediu vista. Impedidos o senhor ministro Gilmar Mendes e a ministra Ellen Grace. Impedida a ministra Ellen Grace aqui nesse caso? Ausente justificadamente os ministros Celso de Mello e o Mar Galvão, na assentada de 31 de outubro de 2002. Ministra Ellen Grace estaria impedida? Hein? Eu manifestei impedimento. Vossa Excelência, sim, pois não. É porque o ministro Gilmar Mendes geralmente é pela atuação como advogado geral da União anteriormente. Por isso é que eu fiquei um pouco atônito com o impedimento da ministra. Vossa Excelência? Não, digo, era Deus impedido, por isso é que eu fui relator. Foi relator, aí houve o deslocamento da distribuição, que a distribuição coube a Vossa Excelência no primeiro passo. Ministro Carlos Veloso tem a palavra. Senhor presidente. Mandado de segurança impetrado por Hélio de Melo Mosima, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, contra ato do presidente da República, que o aposentou sem que de seus proventos se fizesse constar a parcela de 20% prevista no artigo 184 da Lei 1711, combinado com 250 da Lei 8.112. O eminente relator, ministro Maurício Correia, indeferiu a liminar. A ilustre Procuradora-Geral da República, doutora Helenita Caiado de Ascioli, em parecer aprovado pelo eminente Procurador-Geral da República, professor Geraldo Brindeiro, opinou pela concessão da segurança.
Na sessão plenária de 6 de fevereiro... Ministro, apenas para completar, né, porque eu li a última anotação, mas nós temos aqui a notícia de que já houve voto do ministro Ilmar Galvão deferindo a segurança. Isto. Em seguida eu pedi vista. Exato, exato. Apenas para... Faltam todos os demais, excluídos o ministro Gilmar Mendes, a ministra Ellen Grace, o ministro Maurício Correia, o ministro Nelson Jobim, que já votaram esses dois últimos, né? O ministro Ilmar Galvão, que também já votou. Nós outros não votamos ainda. Maurício Jobim indeferindo a segurança, ministro Ilmar Galvão deferindo, e impedidos Gilmar Mendes e Ellen Grace. Tá. Então, senhor presidente, na sessão plenária de 6 de junho, o eminente relator, o ministro Maurício Correia, denegou o RIT, sustentando, em síntese, que o cargo de ministro superior do Tribunal de Justiça não é cargo de carreira, mas cargo isolado. E dessa forma, inaplicável o artigo 184, inciso 2, da Lei 1711, de 1952. Ademais, ressalta que a Lei 8.112, 4 meses após a posse do impetrante, revogou tal vantagem e disciplinou em seu artigo 250 sua extensão aos ocupantes dos cargos de carreira que viesse a satisfazer as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do artigo 184.2 da Lei 1711, dentro de um ano. E, mesmo que se pudesse aplicar tal disposição ao ocupante de cargo isolado, o impetrante não exerceu o cargo de ministro durante 3 anos, conforme exigido pelo artigo 184.3 da Lei 1711, até 19 de abril de 92, termo final estabelecido no artigo 250 da Lei 8.112. Parece que resumi. Na sessão de 21 de agosto de 2002, o eminente ministro Ilmar Galvão, em voto vista, deferiu a ordem, entendendo que, pelo exame das leis 5.645 e 6.701, o chamado cargo isolado já havia sido abolido desde a Constituição de 67, que passou a exigir concurso público para a nomeação dos funcionários públicos, com exceção dos cargos em comissão, a partir do que conclui que o artigo 250 da Lei 8.112 faz alusão tanto ao cargo isolado quanto ao cargo de carreira, descabendo a exigência de 3 anos de permanência no cargo. Em 31 de outubro de 2002, o relator, eminente ministro Maurício Correia, em voto complementar, confirmatório, diz que a distinção entre os incisos 2 e 3 do artigo 184 da Lei 1711 não se baseia no provimento por concurso público, já que os cargos isolados, em alguns casos, somente podiam ser providos por meio de concurso e, em outros, não havia tal exigência. Destaca ainda que o cargo de desembargador, ocupado pelo impetrante antes da posse como ministro do STJ, representa a última classe na carreira da magistratura do Estado, não podendo a vantagem em comentos ser-lhe devida, porque estabelecida em lei federal. O eminente ministro Nelson Jobim, acompanhando o relator, também indeferiu o RIT. Pedi vista dos autos que me foram encaminhados em 3 de dezembro do corrente ano, e os trago a fim de retomarmos o julgamento do recurso. Passo a votar. O impetrante investiu-se no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça em 9 de agosto de 1990. Vaga de desembargador, Constituição 104, parágrafo único, inciso 1. Requeriu aposentadoria em 18 de julho de 2001, contando com mais de 45 anos de serviço público, requerendo-a com a vantagem do artigo 184.3 da Lei 1711. O presidente da República, entretanto, deferiu a aposentadoria sem dita vantagem por decreto de 1º de agosto de 2001. O argumento da autoridade impetrada para o fim de indeferir a pretensão do impetrante foi este. O impetrante só completou 3 anos de exercício no cargo considerado zelado de ministro do STJ, mais de um ano após a publicação da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90. Lê-se no parecer ofertado pelo chefe da seção de provimento e vacância, Divisão de Justiça, do Ministério da Justiça. Transcrevo para documentar. Este parecer foi dado no processo administrativo de interesse do ministro José Anselmo de Figueiredo Santiago, situação similar à do impetrante. Lê-se também das informações prestadas pelo senhor presidente da República. Também transcrevo para fixar bem os limites da decisão indeferitória. E passo, então, a examinar a questão. A Lei 1711, de 28 de outubro de 52, antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União,
dispôs no seu artigo 184, incisos 1, 2 e 3. 184. O funcionário que contar 35 anos de serviço será aposentado. 1. Com provento correspondente ao vencimento ou remuneração da classe imediatamente superior. 2. Com provento aumentado de 20% no ocupante da última classe da respectiva carreira. 3. Com a vantagem do inciso 2, quando o ocupante de cargo isolado estiver permanecido no mesmo durante 3 anos. A Lei 8.112 de 90, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis, revogou o antigo Estatuto, Lei 1.711 de 52. No seu artigo 250, estabelecia o projeto da Lei 8.112, aprovado por ambas as câmaras, a seguinte disposição que foi vetada pelo Presidente da República, artigo 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer dentro de 1 ano as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 2 do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei 1.711, etc., aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. O veto foi rejeitado pelo Congresso Nacional, publicada a disposição transitória, vale dizer, o artigo 250 da Lei 8.112, em 19 de abril de 91. Sim. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de 1 ano, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 2 do artigo 184 do antigo Estatuto, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. O veto foi rejeitado, foi publicado então a disposição transitória em 19 de abril de 91. Assim, referida disposição transitória se aplicou até 19 de abril. Mas o velho Estatuto. No momento tem outras leis. Isso aí é interessante. Tem outras leis. A vantagem do artigo 184 da Lei 1.711 foi negado ao impetrante o argumento de que este completara 3 anos de exercício no cargo isolado de ministro do STJ, mais de 1 ano após a publicação da Lei 8.112 de 1990. Acontece, digo eu, que a Lei 5.645, de 10 de dezembro de 70, ao estabelecer diretrizes para a classificação de cargos, aboliu dos quadros do Serviço Público Civil da União e das autarquias federais a figura dos cargos isolados de provimento efetivo, passando todos os cargos a organizar-se em carreiras preenchidas na classe inicial por concurso público e a partir daí mediante progressão funcional. Artigo 6º. Em consequência, ministro Moreira Alves, sobreveio a Lei 6.701, de 24 de outubro de 79, que dispôs do seu artigo 1º. Peço atenção dos meus colegas. Artigo 1º. As vantagens previstas no artigo 184 da Lei 1.711, as vantagens previstas no artigo 184 da Lei 1.711, de 28 de outubro de 52, são devidas ao funcionário que se aposentar com o tempo de serviço fixado em lei para aposentadoria voluntária, com proventos integrais, e, em caso nenhum, ensejarão proventos de inatividade que excedam a remuneração percebida do serviço ativo pelo exercício do cargo ou função correspondente àquele em que se aposentou. É dizer, com a edição da Lei 6.701, de 1979, artigo 1º, as vantagens previstas no artigo 184 da Lei 1.711, de 28 de outubro de 52, seriam devidas ao funcionário que se aposentasse, aspas, com o tempo de serviço fixado em lei para a aposentadoria voluntária com proventos integrais. E, em caso nenhum, fecho aspas, os proventos poderiam exceder a remuneração percebida na atividade. A única condição, portanto, para obtenção das vantagens do artigo 184 seria esta: que o funcionário se aposentasse com o tempo de serviço fixado em lei para aposentadoria voluntária com proventos integrais. Noutras palavras, que o funcionário se aposentasse com o tempo de serviço fixado em lei para aposentadoria voluntária com proventos integrais, nada mais. Alterou a 1711. É o que enuncia claramente o artigo 1º da Lei 6.701, de 79.
a cláusula final do citado artigo 1º da Lei 6.701 de 79, em caso nenhum ensejarão proventos de inatividade que exceda a remuneração percebida no serviço ativo pelo exercício do cargo ou função correspondente àquele em que se aposentou, que resultava de mandamento constitucional, o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição de 67, com a emenda constitucional 1, não tem mais sentido, dado que a Constituição de 88 revogou citada cláusula. Mas não é só a cláusula, ministro. Quando se revoga, não pode haver derrogação, senão muda a lei. Porque daí a revogação é do artigo inteiro, obviamente, porque é uma condição que está no artigo e essa condição está intimamente ligada. A condição é possível alterar-se? Não, mas isso é que eu digo, não é possível tirar. É possível. Se há uma norma que declara um princípio sobre mais uma condição, se essa ou retirasse uma condição. Mas voltemos ao tema. Não pode ser revogado. Voltemos ao tema. Depois permaneceu o principal. Deixa eu terminaria e enfrentaria o debate. Voltemos ao tema. A distinção que se pretende fazer entre cargo de carreira e cargo isolado, para o fim de ser deferida a vantagem, e este é o argumento, este é o fundamento da decisão que indeferiu, volto a dizer, a distinção que se pretende fazer entre cargo de carreira e cargo isolado, para o fim de ser deferida a vantagem do artigo 184 da Lei 1711, não tem razão de ser, porque ficou afastada pelo artigo 1º da Lei 6.701. Não custa repetir. Os requisitos dos incisos 2 e 3 do artigo 184 da Lei 1711 foram unificados no artigo 1º da citada Lei 6.701. Bem por isso, o artigo 250 da Lei 8.112, disposição transitória com vigência até 19 de abril de 92, referiu-se apenas ao inciso 2 do artigo 184 da Lei 1711. No caso sob exame, verifica-se que o impetrante, quando requereu a aposentadoria e quando foi aposentado, em agosto de 2001, contava com o tempo de serviço fixado em lei para aposentadoria voluntária com proventos integrais, o que é incontestável, e contava também, enquanto teve vigência a norma do artigo 250 da Lei 8.112, de 1990, ou seja, até 19 de abril de 92, com tempo de serviço fixado em lei para aposentadoria voluntária com proventos integrais. Ele já tinha implementado a condição, então. Exatamente. Exatamente. Segundo 250, naquele período em que vigorou. 250, interpretado, tendo em vista a lei que mencionei, que unificou as condições postas no artigo 184 apenas numa condição: ter tempo de serviço fixado em lei necessário para aposentadoria com vencimentos integrais. E com vencimentos integrais. Perfeito. Aliás, quando isso estava sendo discutido aqui, por mais de uma vez, eu falei, meu Deus, basta ter o tempo de serviço necessário para aposentadoria, porque assim é que me lembro no STJ uma vez ou outra. O nosso verbete quanto à regência dos proventos, o verbete da súmula, que diz que os proventos são regidos pela legislação, né, em vigor na época em que implementadas as condições para a aposentadoria. Então eu digo, senhor presidente, concluindo, é dizer, satisfazível e impetrante, até 19 de abril de 92, a condição para obtenção da vantagem do artigo 184 da Lei 1711. E qual é esta condição? Repito, posta na lei: ter tempo de serviço, não os 3 anos, fixado em lei para obtenção de aposentadoria com proventos integrais. Com a vênia do eminente relator, eminente ministro Maurício Corrêa, defiro o RIT, acompanhando o voto do ministro Imarro Galvão. Ministro Ilmar já votou, ministro Sepúlveda pertence, ministro Nelson já votou. Qual seria a dúvida? Não, primeiro, esse problema da revogação por parte da Constituição. A Constituição não pode revogar uma condição, revogar uma condição que é absolutamente ligada ao principal, porque aí há uma autolimitação da própria lei.
de modo que não se pode retirar essa autolimitação. Isso era como no negócio jurídico, em que um condicional, em que se vem e se retira a condição e ele vira puro, muda completamente. O que significa dizer que revoga o legislador, mas feito pelo legislador é possível. Mas não revogar, não, mas veja você... Pelo legislador é possível, o legislador então não fez nada disso. Admitir mais o legislador, só o legislador pode fazer isso, ele revogando expressamente. Ministro. Agora, não por revogação tácita constitucional. Mas foi expresso. Mas não foi expresso. E a Constituição apenas é que afastou aquilo havia uma cláusula constitucional nesse sentido. Esta lei simplesmente repete a cláusula constitucional, que a Constituição que sobreveio de 1988 não mais estabeleceu, não mais prescreveu. Isso é revogação, ministro. Não se pode revogar mudando o sentido. Uma revogação é revogação, nesse caso, total, de todo o dispositivo, ou a revogação não existe. O que não é possível é uma derrogação, é uma modificação, dizer, não, porque a Constituição mudou, então se retira essa cláusula e fica o resto. Quando na realidade os aposentados, sob a Constituição, se aposentavam com esse limite. Sobrevindo à Constituição, se liberaram. Claro. Sim, mas nem por isso os cargos isolados deixaram de existir. Sim. Deixaram a partir de 67. O que é que nós somos? Isso foi uma extensão, ministro. Isso foi uma interpretação de... Nós somos, por acaso... Para aplicar aquilo, cargo de ministro, para aplicar a disposição, então se interpretou cargo de ministro é cargo isolado. Ora, ministro, isso não é cargo isolado, coisíssima nenhuma. Se pretender esse entendimento, ninguém fará jus no Poder Judiciário. É isso? Não. Ninguém fará jus. Vossa Excelência faz jus, como todos aqueles que fazem jus desde que cumpriram os 3 anos. Não, eu só faria jus numa interpretação extensiva. Vossa Excelência só fará jus também numa interpretação extensiva. Por quê? Aplicando a legislação do servidor público ao magistrado. Ora, mas isso nós já dissemos 500.000 vezes, que nós somos servidores públicos em sentido amplo e que se aplica tanto assim. Se não fosse assim, nós também não nos aposentaríamos compulsoriamente aos 70 anos. Porque aí seríamos agentes políticos. Consequentemente, não haveria a Constituição expressamente fala na aposentadoria do magistrado. Agora, o que pode ter acabado é no sistema de classificação de cargos do Poder Executivo. Claro. O cargo isolado. Agora, não acabou o conceito de cargo isolado, que se aplica, evidentemente, à situação de ministro dos tribunais. E esta é uma questão não superada. Não é cargo de carreira, é evidente. Dá licença, mas essa é uma questão superada. Que você tem acesso superada, não é de carreira. Esta é uma questão superada não tem nada a ver pela Lei 6.701 de 79. Se entender que houve uma derrogação constitucional apenas data vênia. Apenas a causa final. Você tem que admitir que a unificação foi feita. Agora, se Vossa Excelência acha que a cláusula final permanece, então... Você pegou uma caneta aqui. Sim, outra questão. Acabado a lei. Porque a lei vem assim, as vantagens previstas no artigo 184 da Lei 1711 são devidas ao funcionário que se aposentar com o tempo de serviço fixado em lei para aposentadoria voluntária com proventos integrais. Purificou, ministro, nessa cláusula. Ministro, veja, Vossa Excelência, que a interpretação dessa lei decorria da cláusula final. Justamente quando se chegava ao máximo, para ter mais 20% era um acréscimo. Sim. Consequentemente, isso não podia haver. Por outro lado, também, quando se estava na atividade e se dava uma vantagem a mais, que era uma promoção em última análise, também se passava do que estava. Então, essa lei não teria sentido. Não teria sentido, porque a cláusula, a condição, ela impossibilitava essa unificação. É porque quem estivesse a Constituição... Havia hipótese de quem estivesse... Em cargo em comissão, data vênia, não leva. Apenas aqueles casos de incorporação que existiam. Mas veja, de estabilidade financeira. Veja, Vossa Excelência, que fazer uma lei exclusivamente para se aplicar aos casos de incorporação, data vênia... Mas essa lei, evidentemente, só se aplica. Se o funcionário se aposenta
Veja, Vossa Excelência, então... E não pode ultrapassar o que estivesse ganhando independente desta lei, pela Constituição. Quem, não obstante, levou vantagens além do seu cargo efetivo. Quem já tivesse incorporado essa vantagem ao vencimento. E isso se aplicou inúmeras vezes. O grande problema que eu vejo é justamente isso. Isso se aplicou inúmeras vezes. Não é possível. Exatamente porque tinha vantagens incorporadas maiores do que o vencimento do seu cargo efetivo. Então se aposentava sem violar a Constituição. Agora, o que precisa reconhecer é que os requisitos do 184 foram unificados nesta condição. Isso aí me parece indiscutível, incontestável. As vantagens previstas no artigo 184 da Lei 1711 de 1952 são devidas de 1979. Não foi revogada pela lei. Qual lei? Sim, pela Lei 8.112, que faz alusão a 1700 expressamente a 1700. Não, mas aí ele antes teria adquirido isso. Mas as condições teriam sido unificadas por essa. Sim, e ele atingiu, ele adquiriu o direito antes da Lei 8.112. Não teria adquirido, não teria 35 anos de serviço. 35 anos? Ele disse que se aposentou com 45. 45, mas essa lei é de quanto? Essa lei é de 1900... Não, 79. 79? Não, 79 não dá. 30 anos. Essa lei não é isso, mas não é isso. Não é isso. É claro que quando a lei... Ministro, um outro argumento a partir da premissa segundo a qual algo que transparece como benefício não pode implicar prejuízo, ou seja, o deslocamento dele do Tribunal de Justiça para o Superior Tribunal de Justiça. É que, na origem, ele implementou o tempo para o benefício. É de vista. Eu estou para me aposentar. Está aí, ó, a lei. Ministro, você dúvida pertence como voto? Não, isso não está. Eu estou procurando um artigo só que manda rever os proventos de aposentadoria. Né? Isso não está no voto. Ele tinha 45 anos, quando se aposentou, foi quando se aposentou? Eu estava procurando um dispositivo das disposições transitórias que manda rever proventos para adaptá-lo. Só para um argumento. Da Constituição? Não, 17 é para baixar. É para baixar. Mas tem um que é para 20. Por isso é que eu estou falando. Pode se praticar uma Senhor presidente. Aí o mandado de segurança não é ação de mão dupla. Sim, ministro Sepúlveda pertence. Senhor presidente, a vinda ao proscênio, graças ao ministro Veloso, desta lei 6.701, muda a conclusão que formara. Evidentemente, aí, completo o tempo necessário à aposentadoria voluntária, tinha-se a vantagem do artigo 184, independentemente de ser, como entendo que é, o cargo isolado, o de ministro dos tribunais da União. Óbvio, com ou sem esta cláusula final, seria rara a oportunidade de aplicação desse dispositivo, dada a proibição constitucional, então, vigente, de que os proventos superassem a remuneração da ativa. Essa proibição caiu. E até por força do artigo 20 do ADCT, todos os que se aposentaram com base nesta lei passaram a receber proventos sem o limite fixado na sua parte final.
Eu acompanho, por isso conheço qual o fundamento novo trazido pelo ministro Veloso e defiro a segurança. Ele não tinha ainda. Não, o que eu quero provar é apenas isso. É quem se aposentou valendo-se desta lei, mas não tinha os 30 anos ainda. Ou de qualquer outra lei que lhe desse, em tese, proventos superiores, teve esses proventos elevados após a Constituição de 88. Mas ele não tinha. Em 79 não tinha os 30 anos. Não tinha os 30 anos. Ela não exige... O problema é que a lei, a 8.112, ela remete diretamente, podia fazê-lo, porque já estava... 184. Ao 184 da lei tal. Da lei 1711. Ministro, Com a 30 alteração, anos de aposentadoria. Eu sei. Com a alteração mencionada pelo ministro Carlos A lei é de Veloso, 79. A lei é de 79. Quanto às condições. Vigorou pelo menos até 90, que é a data da lei 8.112. Se ele se aposentou o meu entendimento é que com 45 anos de esta serviço, lei, ele tinha 30 anos. É que esta lei ela não está revogada absolutamente. Ela unificou as condições. Então, quando o artigo 250 manda para aplicar o 184 das 1711, o artigo 184 há de ser aplicado em consonância com esta lei. Sim, até esse ano depois, unificou que adquiram o direito, a tese do ministro Gilmar, um ano depois da lei 8.112. A tese, ministro, ele tinha 35 anos. A tese do ministro, ele tinha 30 anos. A tese do ministro Gilmar 35. é de que, como a 5.645, harmônica com a Constituição de 67, não cogitou mais de cargo isolado, né? O 184, né, passou a ser aplicado de forma linear. Senhor presidente, aqui há um problema. É o seguinte, o relator é o ministro Maurício. O ministro Maurício não levou em consideração essa lei, porque, ao que parece, essa lei é que está sendo o grande motivo de se chegar a esta conclusão. De modo que era o caso de perguntar ao ministro Maurício... Mas ele já viu, porque o meu voto já trouxe esse fundamento. Não, esse fundamento parece que é novo. Não, sim, 1700. Pelo menos ninguém atentara para isso. O voto já trouxe o fundamento. O eminente ministro menciona a lei. Menciona. Não, falo. Transcreva, inclusive, o texto. Transcreva o texto e diz qual é... Limitou-se que as vantagens previstas no artigo 184 elas são devidas ao funcionário que se aposentar com o tempo de serviço fixado em lei. 6.701. O caso dos dois ministros, não tem novidade, não. O ministro Veloso fez referência, foram aposentados. Eles foram aposentados porque já tinham uns 3 anos a que se refere o dispositivo. A hipótese é diferente. Não, eu sei. Não, mas estou dizendo, no seu voto fala-se isso. Não. A minha conclusão... Na minha conclusão, eu digo o seguinte, essa questão de cargo isolado, isso está superado com essa lei de 79. Senhor presidente, eu vou indicar adiamento, peço venda, até porque eu acho que essa questão tem que ser realmente bem examinada, porque toca até interesses nossos aqui do próprio Supremo. Acho que devemos esquadrinhar bem essa situação. Interesse de toda a magistratura. Sim, eu sei. Há um probleminha ainda aí, que é o seguinte, é que são duas consequências diferentes. Juntar as duas. O ministro pertence, consignamos seu voto. Consignamos já. Vossa Excelência espera? Eu confiro. Não. Então eu proclamo proclamação parcial, é que nós ainda temos hábeas com réu preso e temos uma extradição você me mandou aqui? Do ministro Gilmar Mendes, que ele pediu vista, precisa ter o término do julgamento formalizado. Proclamo que após os votos colhidos nesta assentada dos ministros Carlos Veloso e Sepúlveda Pertence, concedendo a segurança, pediu vista o relator. Aguardam os demais. Se nós temos o relator.
nesta assentada. Aí vamos computar os votos anteriores, né, do próprio relator, do ministro Nelson e do ministro Gilmar. Né? Chamo a julgamento com réu preso, ministro Sepúlveda pertence, habeas corpus, 82.579, paciente Irajá da Silva Barros, órgão coator Superior Tribunal de Justiça. Se Vossa Excelência puder fazer um resumo, que nós ainda temos um outro habeas com réu preso e uma extradição. É 82? 82.579. 579. Desse aqui? Eu acho melhor. O ilustre advogado-geral da União está aguardando um processo. Qual é? É uma reclamação? Do ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes, é urgente essa reclamação? Este veio à mesa por engano. Qual? Tem esse 579. Então, não, agora tem outros dois. Sim, eu vou chamar o outro. Quanto à reclamação, ministro Gilmar Mendes, é urgente, não? A reclamação que pende do voto do ministro Veloso no caso... Deixamos para o primeiro semestre. A reunião está presente na sessão do plenário. De 2003. Satisfação de estar presente, presidente, só por isso. Tá? Se for chamado algum processo, estiver inscrito, ocupará a tribuna. O meu voto, pelo menos, já está pronto para ser proferido no Mas caso. aí é um pedido de vista, é um processo pendente, aí aguardamos, né? Então não faremos o pregão nesta sentada. Presidente, eu quero... o problema do crime de responsabilidade. Vossa Excelência já está até habilitado a votar. Porém, há um projeto de lei que interfere no nosso julgamento. Que interfere. Então... Ele seria interpretativo? Não, porque vamos ter que apreciar, inclusive, a constitucionalidade dessa lei, desse projeto de lei que vai se transformar em lei. Aguardamos, então. Então, esse é o motivo por que não estou trazendo, eu não estou votando, né, meu voto visto. Acho que há muitas justificadas pendentes sobre isso. Talvez nós devêssemos esclarecer essa matéria logo no início de fevereiro. Sem dúvida. Claro, com preferência. Não fiquemos com isso Ministro Sepúlveda pertence, Vossa Excelência é relator. Suspender os dois que eu é relator do habeas 82.638. Paciente impetrante, Marcos Antônio Simões. Órgão apontado como coator, Superior Tribunal de Justiça. 638. 82.638. Presidente, o caso é conhecido, condenado por homicídios e tentativa de homicídio. Em continuação, homicídio e tentativa de homicídio qualificados. Crime hediondo, progressão. Paciente requeriu habeas corpus ao STJ contra o acordo do TJSP que lhe impôs o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Denegada a ordem, reitera o pedido ao STF e insiste na inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, em que se fundou o acórdão local e, de qualquer forma, na sua revogação, por força do artigo 1º, parágrafo 7º da Lei de Tortura, invocando no ponto precedentes do STJ. O ilustre subprocurador-geral Cláudio Fonteles, com ressalva do seu entendimento em contrário, opina à vista da jurisprudência pelo indeferimento da ordem. Como vota, Vossa Excelência? Eu também ressalvo, suscitei a honrosa companhia de Vossa Excelência nas primeiras decisões. E agora eu já não tenho a sua. Se Vossa Excelência quiser, eu não tenho a menor dúvida, apenas para marcar o placar. Eu preparei o voto para julgar na turma. Como estamos em plenário,
eu defiro a ordem. Defere a ordem. A questão da lei de tortura? É a progressão. Não é a lei, eu não acompanho na lei de tortura. Eu entendo inconstitucional é o regime integralmente fechado. Mas então nós, se começar a haver nova discussão, é melhor deixar... Ninguém vai discutir mais. Ninguém vai discutir. É só eu vou me reportar o meu voto. O meu voto é uma imensa ressalva. É que agora... Estando no pleno, até com juízes novos. Agora eu estou a imaginar que a primazia do voto isolado deve ser do ministro Gilmar Galvão, né? E ministro Gilmar Mendes, né? Vossa Excelência indefere. É o problema da progressão do regime de cumprimento. Os colegas indeferem, nós dois ficamos vencidos, eu posso proclamar. Né? Então, na espécie indeferida a ordem, vencidos o relator e o presidente, reporto-me ao voto e juntarei aos autos posteriormente, apenas consignando que o tema, para saber do que se trata, diz respeito à progressão do regime de cumprimento da pena e, portanto, a individualização da pena, que é matéria constitucional, por isso tem voto. A extradição. Vossa Excelência tem um outro, mas não é de réu preso. Quer que pregoe? É rápido também. Mais ou menos. Porque se não é de réu preso, talvez possamos deixar, né? Tem uma extradição, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, né? Um minutinho só, ministro. 853, relator ministro Maurício Correia, requerente governo do Paraguai, extraditando a Sádia Amadi Baracate, né? Consigna a papeleta. Após o voto do ministro Maurício Correia, relator, deferindo parcialmente o pedido de extradição, pediu vista o ministro Sepúlveda Pertence. Falou pelo extraditando, doutor Maurício Serralvo. Ausente justificadamente, ministro eu próprio, presidente e a ministra Ellen Grace. Posteriormente, prosseguindo o julgamento, após o voto do ministro Sepúlveda Pertence, indeferindo o pedido de extradição, ministro relator deferiu parcialmente, né? Pediu visto o ministro Gilmar Mendes. Ausentes justificadamente os ministros eu próprio, Celso de Mello e Nelson Jobim. Ministro Gilmar Mendes tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de pedido de extradição de Assad Amadi Baracate, nacional libanês, naturalizado paraguaio, sob o fundamento de haver praticado os crimes de associação criminal, apologia ao crime e evasão de impostos. Após o voto do ministro Maurício Correia pelo deferimento parcial do pedido, o ministro Sepúlveda Pertence votou pelo indeferimento total da extradição. Não obstante as percussentes considerações trazidas pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão parcial da extradição. Como bem salientou o eminente Procurador-Geral da República, o pedido relativo aos crimes de formação de bando ou quadrilha e de crime contra a ordem tributária, nada obstante, atende sobejamente aos requisitos legais para a sua concessão em consonância com a jurisprudência deste excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se realiza na seara mero juízo de delibação. Refoge, portanto, a este tribunal a revisão da questão fática envolvida, tal como decidido na extradição 545, extradição passiva e juízo de delibação. O Supremo Tribunal Federal, em tema de extradição passiva, profere simples juízo de delibação que lhe permite unicamente examinar, nos termos do ordenamento positivo nacional e dos tratados bilaterais específicos eventualmente existentes, os pressupostos e as condições necessárias ao atendimento da postulação extradicional. O sistema de controle limitado que informa o modelo normativo que rege no Brasil os processos de extradição passiva revela-se incompatível com a formulação de qualquer juízo revisional que tenha por objeto o exame da própria substância probatória pertinente ao fato delituoso que motivou o pedido extradicional. O sistema de delibação prevalecente no direito positivo brasileiro não investe o Supremo Tribunal Federal de qualquer poder para reexaminar a própria sentença penal condenatória emanada do Estado estrangeiro e nem defere a esta Corte Suprema, tratando-se de extradição instrutória, competência para apreciar os elementos de instrução ministrados pelas peças consubstanciadoras da informácio delicti. O Supremo Tribunal Federal, sob pena de atuar ultra vires em sede extradicional, não pode indagar dos pressupostos da persecução penal no Estado requerente, nem cuidar da justiça ou injustiça da condenação neste pronunciada. Frederico Marques, Tratado de Direito Penal, citado por Celso de Mello, DJ de 13 de 2/98. Com essas breves considerações, acompanho o voto do eminente ministro Maurício Correia, pedindo a vênia ao ministro Sepúlveda Pertence, no sentido do deferimento parcial da presente extradição.
Ministra Helen Grace, o ministro pertence e indeferia, né? Indefiro totalmente. Eu peço veementemente, ministro Sepúlveda, pertence para também acompanhar o relator, deferindo parcialmente a extradição. Ministro Nelson Jobim. Presidente, eu examinei eu não só assisti o voto do ministro pertence, mas colhi as notas taquigráficas, examinei o voto, havia uma discussão sobre a natureza do chamado Hezbollah, enfim, se isso constituiria ou não uma atividade terrorista, e os estudos que eu fiz a respeito do assunto, o chamado Hezbollah, que em árabe significa o Partido de Deus, tem efetivamente um braço armado que é o Jihad Islamique, ou a Resistência Islâmica, criada em 1983, com operações militares no sul do Líbano, inclusive com conhecidos homens-bombas, no sentido da instalação, e os estatutos do Partido de Deus, do Hezbollah, estabelece a criação de um Estado islâmico no modelo iraniano e a eliminação de toda presença não islâmica no Meio Oriente. Até 1986, ela se apoiava sobre a Frente Armada Revolucionária Libanesa e sobre o Exército Secreto Armênio de Libertação da Armênia, o Azalah. E hoje, de 1993, este grupo dispunha de efetivos no sul do Líbano de 40 mil homens. Esses levantamentos feitos na internet, dados pelo ministro Maurício Correia, mostram também que o Hezbollah apresenta-se no seu site em inglês, site oficial, com um árabe levantando uma AR-15, mostrando efetivamente que não se constitui data vênia num partido político, mas sim num mero ostentação de partido político, mas sim numa situação de ações terroristas. Eu acompanho o relator. Ministro, apenas para não deixar sem ressalva, eu não neguei a ação armada do Hezbollah. Neguei apenas, primeiro, que haja na própria imputação e não na prova fato que caracterize a filiação do extraditando. Em segundo lugar, lembrei o caso Montoneros, em que o tribunal entendeu que nem a liderança do movimento deixava de constituir crime político por desenvolver ação armada. Apenas concedeu a extradição do notório líder montoneiro, Mário Firmenich, quanto à participação direta em atos de homicídio e de sequestro. Constitui exatamente a integração do terrorismo, porque não há que se falar em atividade terrorista sem ser financiada. E, como tal, se integra no conjunto total da atividade terrorista e não constitui crime político. Ministro Ilmar Galvão. Presidente, eu já estou na função diferente. Eu estou concedendo parcialmente apenas para o crime tributário, crime fiscal, porque me recordo bem, né, de que houve apreensão de notas de talões, de notas fiscais e outros documentos, entendeu, que continham informações sonegadas às autoridades fiscais do Paraguai. Por essas razões eu limito o deferimento a esse crime de sonegação fiscal. E o ministro relator está limitando quanto aqui, ministro? Ele concede por quadrilha e apologia e evasão fiscal. E também evasão? Sim. Então o ministro defere maior extensão do que o relator, né, ministro Ilmar Galvão? Não, ele só exclui o tributário. Ele só exclui o tributário. Parece que ele defere só para tributário? Não, ele... Eu só defiro para o crime tributário. Ah, tá bem. Então tá certo. Ministro Carlos Veloso. Na linha do voto do Maurício, eu refiro parcialmente. Parcial, porque apologia. Apologia. Na linha do voto do Maurício. Então você se acompanha. Que não era suficiente o tempo dele. Em menor extensão. Ministro Carlos Veloso. Eu vou pedir licença ao meu
eminente colega, a quem eu muito respeito, principalmente nessa matéria criminal, para acompanhar. Eu estou me referindo ao eminente ministro Pertence, né, que estou pedindo licença à Sua Excelência para ocupar o eminente relator. Organização política armada só na Argentina que é crime político. Ministro, com o relator, ministro Moreira Alves. Tem que anotar. Eu subscrevo o voto do ministro Sepúlveda Pertence, entendendo que aí nós temos como móvel do pedido de extradição um crime político e por isso indefiro a extradição. Proclamo que o tribunal deferiu parcialmente a extradição nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Ilmar Galvão, que deferia em menor extensão, ministro, em menor extensão, e os ministros Sepúlveda Pertence e presidente, que indeferem a extradição. Eu vou tentar resumir a questão, porque, na verdade, o que é de substancial aqui é a questão de ordem que eu quero suscitar em relação à constitucionalidade do artigo 27 da Lei 9868. Bom, mas eu gostaria, pelo menos, de colocar a questão, porque de que se trata? Eu leio rapidamente o relatório. Nós temos orientação firme.